O que faz a Gurgel ser tão romantizada? A resposta começa pelo contexto. A Gurgel nasceu num Brasil extremamente fechado economicamente. Na época, quase tudo vinha de multinacionais. O país tinha pouca independência tecnológica. Fabricar um carro nacional parecia impossível. E aí aparece o engenheiro João Augusto Conrado do Amaral Gurgel com uma ideia ousada: criar uma montadora brasileira independente. Só isso já transformou a marca em símbolo nacionalista. A Gurgel não vendia apenas carros, ela vendia uma ideia: independência brasileira, engenharia nacional, resistência às multinacionais. E isso mexe emocionalmente com muita gente até hoje. O efeito Davi contra Golias. Outro fator enorme da romantização é o famoso roteiro: pequena empresa brasileira tentando enfrentar gigantes globais. Porque de um lado estavam Volkswagen, Ford, General Motors, Fiat, e do outro, uma fábrica brasileira relativamente pequena. Isso automaticamente cria uma narrativa emocional muito forte. As pessoas adoram histórias de azarões, mesmo quando o produto não era necessariamente superior. O problema: confundir coragem com revolução tecnológica. Aqui começa o exagero. Muita gente transforma a coragem da Gurgel numa suposta revolução tecnológica mundial. Mas, na prática, a empresa nunca liderou tecnologia global, nunca criou plataformas adotadas internacionalmente, nunca influenciou montadoras mundiais, nunca teve escala relevante fora do Brasil. Os carros eram interessantes? Sim. Eram revolucionários mundialmente? Na maior parte das vezes, não. O mito do elétrico antes da Tesla. Talvez a maior romantização seja essa: o famoso "a Gurgel inventou o carro elétrico antes de todo mundo". Isso simplesmente não é verdade. O Gurgel Itaipu E150 realmente existiu nos anos 70, mas carros elétricos já existiam desde o século XIX. Inclusive, Estados Unidos, Europa, Japão já experimentavam veículos elétricos muito antes. A diferença é que as baterias eram ruins, a autonomia era baixa, o custo era inviável. Ou seja, o problema não era ter a ideia, o problema era tornar aquilo funcional comercialmente. E nisso, a Gurgel nunca conseguiu chegar perto do impacto de empresas modernas como Tesla, BYD. A internet ampliou ainda mais o mito da Gurgel. Porque nos últimos anos, vídeos e redes sociais ampliaram ainda mais o mito da Gurgel. Porque ela encaixa perfeitamente no algoritmo. Empresa brasileira, sonho nacional, inventor visionário. O sistema destruiu. As multinacionais sabotaram. O Brasil perdeu sua chance. Esse tipo de narrativa viraliza muito, só que muitas vezes falta contexto industrial. Porque a realidade da indústria automotiva é brutal. Escala gigantesca, investimento bilionário, cadeia global, tecnologia cara, produção massiva. Mesmo boas ideias morrem sem escala. Mas a Gurgel era ruim? Também não. Existe um erro contrário: achar que criticar a romantização significa dizer que a Gurgel foi inútil. Ela teve méritos reais: criatividade, engenharia adaptada ao Brasil, carros leves, projetos fora do padrão, ousadia empresarial. O Gurgel BR-800, por exemplo, foi um marco simbólico enorme, um carro realmente nacional. Isso tem valor histórico, mas valor histórico não significa revolução global. O que realmente matou a Gurgel? Muita gente simplifica dizendo: as multinacionais destruíram a Gurgel. Mas a realidade é mais complexa. A empresa enfrentava baixa escala, dificuldade de financiamento, custos elevados, limitações tecnológicas, motores fracos, qualidade inconsistente em alguns modelos, dificuldade de competir com carros populares modernos. Quando chegaram carros mais baratos e eficientes no mercado dos anos 90, a situação ficou quase impossível. A diferença entre importância histórica e impacto global. Talvez esse seja o ponto principal. A Gurgel é importante para a história automotiva brasileira, para símbolo de empreendedorismo, para exemplo de ousadia nacional. Mas ela não teve influência mundial relevante, não teve impacto tecnológico global, não teve participação importante na evolução dos carros elétricos modernos. E tudo bem reconhecer isso,
porque uma empresa não precisa ter mudado o mundo para ser interessante. Encerramento. Talvez a verdadeira história da Gurgel seja mais humana do que lendária. Não foi uma empresa que revolucionou a indústria mundial, mas foi uma tentativa extremamente ousada de fazer algo quase impossível: criar uma montadora brasileira independente num dos setores mais difíceis do planeta. E talvez seja exatamente isso que faça tanta gente ainda admirar a Gurgel, não pelo que ela conseguiu, mas pelo tamanho do sonho que tentou realizar.